Olá, estamos aqui em Feira de Santana, Bahia, falando da primeira conferência brasileira sobre misofonia, sob a coordenação de Kleber Lopes Lima Fialho, uma ação conjunta da Clínica do Cérebro, trazendo mais informação e crescimento intelectual. O evento reuniu diversos estudantes e profissionais da área envolvida. E você sabe o que é misofonia? Como se trata de um problema, de uma síndrome que foi sistematizada, catalogada na década de 90, ainda nos Estados Unidos, no Brasil sofremos da desinformação. E esta conferência veio exatamente, além de classificar, além de a gente sistematizar critérios diagnósticos, nós estamos dando um pontapé inicial para que essas informações possam ser registradas, catalogadas numa cartilha para encaminhar a diversos profissionais. Isso vai ser de fundamental importância na evolução científica da área, porque muitos profissionais não sabem o que é a misofonia. Misofonia, também conhecida como 4S, quer dizer Síndrome de Sensibilidade Seletiva do Som. Ela é caracterizada pela hipersensibilidade aos sons do cotidiano, como a respiração, mastigação, talheres batendo no prato, tic-tac do relógio, dentre outros sons que envolvem nosso dia a dia. A partir da misofonia, pode-se desencadear outros gatilhos como ansiedade, irritabilidade aguda, pânico, até reagir com violência, comportamentos evasivos e tendendo ao isolamento social para evitar conflitos. Devido a esses comportamentos dos misofônicos, são confundidos com outros transtornos como dislexia, depressão, fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno bipolar e principalmente com problemas auditivos. Vários diagnósticos estão acontecendo de maneira equivocada. E o que acontece? Se o diagnóstico acontece de maneira equivocada, que o diagnóstico é um fator, uma situação sine qua non, para que o tratamento, para que as técnicas utilizadas elas sejam eficazes e fidedignas. A misofonia é um problema, é um transtorno que acomete pessoas em função do estímulo auditivo e que muitas vezes não é diagnosticado pelos equipamentos fonoaudiológicos, pelo otorrino, pelo fonoaudiólogo, e requer uma atenção do psicólogo e do neuropsicólogo por se tratar de um problema de atenção, um problema de foco, de hipersensibilidade a alguns estímulos auditivos. Provoca algumas comorbidades, o que a gente chama de associação, porque a pessoa que tem a misofonia, por não saber que tem muitas vezes esse problema, acha que sofre de algum transtorno além do transtorno auditivo, que provoca um isolamento social, uma depressão, uma fobia social, uma esquiva dos estímulos, uma irritabilidade, aumenta a frequência cerebral das pessoas que têm misofonia para aquele estímulo e, portanto, causa uma irritabilidade. E são mal compreendidas pelas pessoas que as acompanham. E isso vai dificultar o processo de adaptação. O tratamento é promovido por pessoas que vão tratar as comorbidades, como a depressão, como a ansiedade, como a hipersensibilidade, e, portanto, precisa de um acompanhamento com o fonoaudiólogo, com o otorrino, com o clínico geral, com o neurologista e, principalmente, a intervenção neuropsicológica com o psicólogo. Essa intervenção é feita no momento que a pessoa vai dessensibilizando os estímulos para que ela possa se sentir mais confortável aquilo que é aversivo, como bater de um prato, o mascar de uns chicletes. E o misofônico sofre com esses estímulos, seja uma caneta, um bater de pé, a carteira, folhas rasgando. É preciso identificar efetivamente se esses estímulos estão provocando uma ansiedade generalizada a ponto de ter frequência e intensidade que provoque no misofônico esse distúrbio de isolamento. O misofônico precisa de um diagnóstico preciso e um acompanhamento sistemático, seja familiar e profissional, para que ele possa reduzir os danos causados pela misofonia. No evento, a mesa foi composta por uma equipe multidisciplinar, contendo neuropsicólogo, neurologista, fonoaudiólogo e otorrinolaringologista. O Dr. Paulo Machado, neurologista, relatou a importância da procura do profissional, pois muitos passam por tratamento inadequado e acabam aumentando o seu sofrimento,
causando sérios problemas psicossociais e um isolamento social. O doutor Kleber Fialho apresentou uma pesquisa feita pela doutora Laura Giotto, fonoaudióloga, abordando as dificuldades de comunicação e relacionamento social e integração sensorial no transtorno de espectro autista, apontando o tratamento como terapia tradicional envolvendo treino sensorial, somando-se às terapias complementares como neuroacústica e neurofeedback. Eventos como esse são muito importantes, não só para a parte acadêmica, mas também como a parte cultural em Feira de Santana. É evidente que algo deste porte vai influenciar não só esses alunos, mas também a forma de visualizar a psicologia aqui. Haja vista, poucos eventos acontecem em Feira de Santana em nível de psicologia. E esse é um grande marco para que esses estudantes possam visualizar as grandes possibilidades da psicologia, não só em Feira de Santana, como na Bahia, como em todo o Brasil. A doutora Tani Gans Sanches, otorrinolaringologista, doutora em medicina na FAMUSP, atuando principalmente em zumbido, hiperacusia, misofonia, surdez, prótese auditiva, implante coclear, expôs um pouco das suas pesquisas sobre zumbido, as quais apontam a fragilidade auditiva. Falou também sobre hiperacusia, que é uma hipersensibilidade a volumes, e sobre a misofonia, sendo a seletividade dos sons. O presidente da mesa fez a leitura da carta da doutora Judith Krautamer, que foi encaminhada para o blog Vida Eterno Crescimento. A carta demonstra o seu apoio ao estudo da misofonia. Com a palestrante Nazaré Ribeiro, neuropsicóloga, professora da Fundação Getúlio Vargas, especialista na técnica neurofeedback em coaching, apontou que a incidência da misofonia sem tratamento pode desenvolver outros transtornos no sujeito. Citou também as literaturas sobre misofonia, que são recentes. Porém, essa primeira conferência brasileira sobre misofonia já abre mais portas para traduções de livros a fim de aumentar a acessibilidade ao tema. Ela informou que na misofonia existe também os estímulos internos, pois o misofônico sofre com estímulos externos e internos em 11 graus de estado misofônico. Destacou a presença da equipe multidisciplinar, sendo importante agregar profissionais da área de educação devido à incidência em crianças que ainda pode gerar bullying. Nazaré também explicou que o perfil do sujeito é apontado com alterações de frequências na área frontal e temporal, sendo o neurofeedback uma técnica não ofensiva e que propõe a resiliência e o autocontrole do paciente pelo treino cognitivo. Bom, a misofonia, como a gente estava falando durante a conferência, tem uma importância muito grande para o tratamento, o diagnóstico precoce e o tratamento. Como hoje as pessoas não sabem muito o que acontece é que o tratamento fica prejudicado também. E aí existe a confusão do diagnóstico com depressão, bipolar, toque, e as pessoas acabam tomando medicação que às vezes não é adequada porque ela sente. Isso faz com que demore a terapêutica correta para o transtorno. O que eu espero é que seja encontrada a terapêutica correta para cada um. É claro que, como eu falo do biofeedback, do neurofeedback, não é uma coisa tão simples de encontrar, tanto profissional que trabalha, não é uma coisa barata, então eu sei que isso não é todo mundo que vai ter acesso, mas os profissionais sabendo melhor como abordar o assunto, mesmo que a pessoa não faça o tratamento com o neurofeedback, ela pode buscar algumas alternativas positivas, né, para minimização do sintoma e do desconforto com os sonhos também. Estamos reunindo diversas academias, diversas universidades, para que a gente possa aumentar a produção científica. Então, no futuro, nós vamos, num futuro bem próximo, aplicar pesquisas científicas, publicar essas pesquisas e fazer com que a ciência possa evoluir. Queremos parabenizar a todos os presentes no marco que houve para a ciência brasileira. E todos podem se considerar pioneiros nesse processo.